estudando a política pública. Então, nós precisamos ter informações de vários níveis. Ou seja, o nível de análise tem que ter vários níveis. Não pode só falar em estatística, não pode só falar em nível de rua. Existem vários usuários dessa mesma informação com níveis de análise diferentes. Isso a gente vai falando, depois eu vou mostrar isso na prática. Isso não é feito só para gestores públicos, mas também para gestores privados, para a sociedade. Então, isso tem que ter uma entrega que faça sentido. Percebe? Não pode ser quadrado, nem pode ser sem sentido do ponto de vista prático para determinados grupos. E também não há um grupo que predomine sobre o outro em termos de uso da informação. Então, é preciso pensar muito bem nisso, porque a informação só faz sentido se for entregue para alguém. Né? Assim como cultura só faz sentido se vivida por algum indivíduo, a informação só faz sentido se for vivida por algum indivíduo. Senão, não faz nenhum sentido fazer aquela informação. Ok? Para quê? Para a formulação de gestão de políticas públicas, a gente já falou sobre isso, a gestão do PNC, que é fundamental, que é o centro da lei, né? E para ser uma base para desenvolvimento de aplicações para a economia da cultura, para a cidadania, enfim. E aí a gente pode falar exatamente das cartografias colaborativas, as ideias locais, menos locais, mais gerais, enfim. Vamos para frente, por favor. Esses são pressupostos, nos cobrem sempre se um pressuposto desse não for atendido. Né? É livre participação do cidadão, então a ideia é de que nós não façamos, como regra, mediação de informação. Tá? Então, a sociedade é capaz de gerar sua informação e é capaz de entregar essa informação. Isso é fundamental. Formato típico de redes sociais é o nosso objetivo, então é caminhar rumo a isso. Né? Caminhar rumo a isso, porque isso gera participação, e gera dados, e gera informação. O gerenciamento de identidade única é fundamental para que a gente nem só fique usando milhares de identificadores para as nossas aplicações, como também a gente não precisar usar os identificadores de Facebook, Google+, se a gente pode desenvolver um ferramental que seja nosso, que seja da sociedade brasileira, da cultura brasileira. Gerenciamento de reputação, o Murilo é muito melhor para falar sobre isso do que eu, é exatamente diminuir o risco de uma informação ruim, mas usando as aplicações de risco usando as aplicações de reputação que a internet já introjetou. Né? E esse é um dos pontos centrais quando a gente faz a apresentação, porque as pessoas acham que do lado do governo que tem que ter o carimbo, do lado da sociedade que não tem que ter reputação nenhuma. Então, a gente precisa achar um meio termo para conseguir lidar com esses universos. Américo, quer completar uma coisa? Não, porque esse é um ponto crucial, né? Quando a gente apresenta isso, todo mundo fala assim, não, mas espera aí, mas existe equipamento lá? Você tem certeza? Você fiscalizou? Tem o carimbo? E essa é uma briga interna nossa aqui, inclusive com os nossos colegas dos institutos, né? Não, mas se não tiver na minha base de dados, não existe. Então, isso a gente tem que mudar a cabeça, inclusive, de quem está aqui, enfim, no staff desses institutos. E quando a gente vai, então, para os estados e para os municípios, também passa a mesma coisa. É uma mudança de paradigma importante para nós, quer dizer, quando você está trabalhando numa ótica de rede social, enfim, de colaboração, gerência de reputação, né, já é uma coisa, já é um javanês, né? Então, a gente precisa pensar de que maneira a gente vai implementar isso, porque isso pode, inclusive, ser o fracasso do projeto, né, se as pessoas continuarem trabalhando dessa mesma maneira. E é importante dizer que boa parte das experiências que alguém já fez, que várias pessoas, várias instituições fizeram até hoje, morre no nível da informação quando chega no nível da rua. Não, morre na qualidade da informação quando chega no nível da rua, porque você plotar um teatro em cima de uma cidade como Brasília, sem plotar exatamente o espaço real, significa dizer que você, imaginativamente, você faz uma metonímia, você pega o todo pela parte. E aí você diz assim, bom, nesse espaço, nesse zoom, eu consigo dizer que tem esses pontos. Mas na hora que você vai ao nível do chão, que é o nível humano, aquilo não faz nenhum sentido, porque está com um erro de 50 quilômetros. Percebe? Quem é que consegue resolver um erro de 50 quilômetros, 500 metros, 20 metros, 30 metros, se não o próprio cidadão que toma conta daquele equipamento, que toma conta daquele coletivo, que toma conta daquelas... Não há possibilidades reais. Não é só uma questão ideológica de gostar mais ou menos de colaboração e de participação direta. É porque, do ponto de vista pragmático, não há como fazer georreferenciamento nível de rua sem a participação direta do cidadão.
que é o que o Google percebeu rapidamente no Places dele. Os dados têm que ser abertos, né? Assim, premissa básica. Claro que nós não vamos disponibilizar dados muito específicos de segurança de museu. Tem tantas câmeras ou a saída de emergência. Assim, existem muito poucas informações que não devem ser por razões de segurança. Mas a grande maioria não há nenhum problema de externalizar essa informação. Aliás, o Irá me mandou um e-mail esses dias, eu também concordei plenamente com ele que não há nenhum sentido de criar filtros de informação para aquilo. Informações georreferenciadas. Isso é muito importante porque muitas pessoas, não aqui talvez eu pulei a API que é o mais importante para vocês, né? Que é a aplicação de serviços em bases de APIs abertas, ou seja, o dado vai estar lá, vai ter API para vocês usarem o dado e vocês vão recriar o dado da forma que vocês acharem que é adequado. Então, não nos cabe fazer todas as aplicações possíveis e imagináveis para a utilização no território. Nos cabe fazer a plataforma correta, com a API correta, com um formato correto para que seja usado. Okay? Claro que a gente não vai esperar, não vai deixar de fazer algumas coisas básicas. Por exemplo, a consulta, vocês vão ver, ela está feita. Ela tem um georreferenciamento básico. A gente não vai deixar de oferecer esse serviço. Mas isso não impede, isso não anula, como nada na vida, anula a possibilidade de cada um criar uma outra visualização, um outro jeito de ver aquele mesmo dado. Ok? Muito bem. Informações georreferenciadas. Nós só vamos ter informações que têm lugar no espaço. Ok? Eu convido a todos a ler um professor da Universidade de Friburgo sobre direito à cultura, que eu acabei de ter aula com ele agora, e eu nunca consegui estruturar da forma correta como ele estruturou. Mas, por causa do SNCC, eu tive que falar isso para o pessoal do patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial não existe, porque tudo é material. Não existe uma expressão cultural que não passe pelo indivíduo e pelo território. Não existe essa possibilidade, porque o que foi esquecido, já não é mais patrimônio. Já não existe mais no campo da imaginação. Mas isso deixa para lá. O que eu queria dizer é o seguinte: nós só vamos fazer coisas que têm lugar no espaço. Ok? Porque, assim, a música. Bom, é da música. A música. Mas isso não... Entende? A cartografia da música. Não, você não está fazendo a cartografia da música. Você está fazendo a cartografia das pessoas, dos objetos, dos coletivos que fazem música. Percebe? A gente não pode fetichizar o dado ou antropoformizar um dado. Ele é o que ele é. Ele não pode ser outra coisa que ele não é. Isso é muito importante porque isso dissolve um pouco dos conceitos, às vezes, de cartografia da diversidade, no sentido da diversidade em si, mas das pessoas que compõem essa diversidade, dos objetos que compõem essa diversidade. Isso é muito importante para separar conceitualmente esses átomos, porque senão a molécula fica indivisível depois. A molécula junta, e aí você não sabe mais se a água é formada de hidrogênio ou de oxigênio. É preciso separar esses átomos, senão fica muito confuso depois refazer o caminho. Views diferenciados, já falamos sobre isso, são públicos diferentes, então tem que ter views diferentes, e isso é o papel de vocês, nesse trabalho de conexão com a realidade. Quer dizer, a view para um território específico faz sentido simbolicamente de um jeito. A view para o pessoal do teatro pode ter outro sentido. A view para o pessoal para o nosso público que é mais quadrado é outra view, entende? Com outro padrão de informação, por exemplo. Tá? Escalabilidade é fundamental, porque nós estamos falando, e o Murilo vai falar muito melhor que eu sobre isso, nós estamos falando aí, se formos trabalhar com todos esses dados, mais a parte de produção e registro, e a parte de obras e conteúdos digitais, nós estamos falando aí na casa dos teras, e aí vai. Então, nós não podemos construir um modelo que não caiba dentro dessa escalabilidade, que fique modestinho, que seja um pilotinho, não cabe. O Brasil não é mais o país de 30 anos atrás. As pessoas estão olhando para a gente precisa ter um padrão de inserção mundial e de tecnologia que não cabe mais essa modéstia completa. Manutenção flexível das tabelas por causa do elemento que o Américo falou, porque vai mudar, a árvore de tipos vai mudando no tempo, mas ela tem que ter alguma solidez, ou seja, ela não pode mudar toda hora. Então, nós pretendemos mudar em 6 meses. Então, vão aparecer demandas, a gente vai botar no backlog, e num determinado momento a gente vai dizer, saiu uma nova árvore de tipos, foi incluído tal elemento, foi incluído tal classe, porque senão fica uma loucura, chega uma nova ideia todo dia,
e todo dia vai ter uma árvore de tipo nova. Aí o usuário vai ficar louco, ele não vai saber qual é o padrão, e quem estiver usando a informação como vocês, com a API, vão ficar mais doido ainda. Porque daqui a pouco vai aparecer na tabela lá uma coisa que não estava na versão anterior. Então, nós vamos ter que ter esse cuidado. Por favor, querido. Eu falei demais já. Não sei. Abrangência, isso aí. O SNIC não é o Sistema Nacional, é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores, não é o sistema do Brasil, entende? Então, assim, existe capoeira na Ucrânia. E esse capoeirista na Ucrânia, esse mestre de capoeira na Ucrânia, nos interessa. Então, a informação não é da cultura brasileira no Brasil, e nem da cultura no Brasil, é da cultura no Brasil e da cultura brasileira no mundo. Ok? É diferente de a gente pensar somente a cultura como se fosse um elemento solto no espaço. Ele tem um lugar no espaço, mas qual é a parte desse todo que nos interessa? A cultura no Brasil e a cultura brasileira no mundo. Essa parte que nos interessa. Ok? Todos os equipamentos, todos os trabalhadores da cultura, e aí vai, né? Equipamentos, gestores culturais, investimentos públicos e privados em cultura, isso é fundamental. Fundamental. Quem é quem recebe o quê, quem se beneficia de um determinado edital, quem não se beneficia, quem recebeu, quem não recebeu. Fundamental, sem julgamento de valores, sem julgamento de se é bom ou se é ruim. É preciso, a informação está lá. CPF tal, participou do projeto tal, que foi proponente tal e que é tal coisa. Hoje nós temos nas nossas bases de dados 140 mil projetos e 72 mil proponentes. Mas proponente não é nada. Proponente não é uma classificação jurídica. Aliás, é uma classificação jurídica. Não é uma classificação cultural. Ninguém se diz, o que você faz? Eu sou proponente. Isso não existe. Isso é uma abstração jurídica para as relações entre o poder público e o privado. Mas, do ponto de vista cultural, nós não conhecemos esse elemento que é o proponente e não conhecemos os elementos que estão dentro do projeto. E não conhecemos os elementos que não estão no projeto. E não conhecemos as correlações entre esses elementos fora dos projetos e dentro dos projetos. Isso nós precisamos resolver, porque senão nós vamos, de novo, transformar o todo pela parte, a parte pelo todo. Nós vamos dizer que a cultura brasileira é a produção cultural que recebe recursos públicos. Não é verdade. A cultura brasileira é muito mais que isso. Nós todos que trabalhamos no dia a dia sabemos perfeitamente que a cultura brasileira é muito mais. Eu, por exemplo, fui palhaço e nunca recebi dinheiro público para ser palhaço. E eu acho que essa informação precisa estar lá, de algum jeito. Se eu receber, ótimo, que eu receba. Que apareça. Ok? E aí é que está a questão do view. Porque a view ela tem que fazer sentido. Fazer sentido para quem? A pergunta é essa, fazer sentido para quem? Porque se não fizer sentido para quem você quer que faça sentido, ou para quem precisa daquela informação, não faça. Porque não é desperdício de energia e dinheiro. Ok? Por isso que a gente está fazendo, sabe, lá embaixo, estrutura de dado, conexões, para depois fazer view. Ir direto ao pote, sem passar pela estrutura do dado, é um equívoco monumental. E eu vou mostrar aqui vários casos de equívocos monumentais do ponto de vista da arquitetura do dado. Agentes culturais, aí controle social, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Vamos embora, vamos para frente, que aí senão conversa de padre e vocês vão ficar o dia inteiro aqui. Esses são alguns números, assim, para dar uma dimensão do que a gente está trabalhando, né? São números soltos, assim, mas que podem fazer sentido na hora que você começar a juntar. Então, aqueles 70 mil produtores culturais que eu disse, que passaram como proponentes do Ministério, na verdade, são produtores culturais, né? De várias ordens. O cara é uma fundação, mas do ponto de vista classificatório, ele é fundação, mas também é produtor cultural porque ele produz alguma coisa. Ok? Porque não existe essa classificação na CNAE, tá? Não existe essa classificação de produtores culturais. E depois eu vou mostrar para vocês as deficiências classificatórias entre CNAE, CBO e atividades culturais, que são coisas bem mais complexas. Por exemplo, eu vou dar um rápido para ficar mais concreto para vocês. Mestre de cultura popular é o quê? É mestre de cultura popular, não precisa, entendeu? Porque não é uma ocupação, certo? O cara não é, qual é o seu trabalho? Eu sou mestre de cultura popular, não é. Ele é agricultor, ele é pescador, ele é carteiro, ele é garçom e assume, simbolicamente na sua comunidade, a figura do mestre de cultura popular. Se a gente só classificar ele pelo mundo do CBO, ele não vai aparecer. O mundo do CBO, não sei se todos conhecem, CBO é Código Brasileiro de Ocupações, que é normalizado no mundo inteiro para poder ter a mesma estatística, que são códigos, tá? Muito bem. Então, qual é o desafio? O desafio é o que do mundo da cultura já está codificado
e o que do que já está codificado não está contemplando o mundo da cultura. Porque senão a gente vai inventar a roda. Se a gente não pega o CBO inteiro e diz o que falta para a cultura ser vista pelo lado da pessoa física, a gente não consegue chegar na pessoa física. Mas também não consegue conectar com as estatísticas gerais de trabalho. Percebe? Quando alguém diz assim, 26, 32, olha, super chato isso que eu estou falando, e a gente tem que chegar nesse nível de chatice, porque no nível conceitual está tudo resolvido, tá? Só não está resolvido no show da fábrica. 26, 45, 42. Mestre de... como é? Mestre de culto religioso, uma coisa assim, tá? Muito bem. Mas aí está faltando o Babalorixá, aí tem a árvore de sinônimos. Então está contemplado. Agora, o mestre de, sei lá, de São Gonçalo não está lá. O que fazer nessa hora? Aí sim é criar uma tipologia que só faça sentido para a gente, olhando isso de uma forma muito específica. E aí foi o que a gente tentou fazer. Mas é muito difícil. Se não for feito, também não adianta. Senão é um belo mapa, é uma bela plotagem de um dado em Excel e ponto. E isso não tem nenhuma aplicação do ponto de vista do tempo. Ok? Mas isso aqui são números, eu não vou falar sobre isso. Vamos para frente, companheiro, por favor. Olha, gente, a gente está com o streaming agora ao vivo em cores. Ao vivo? Então, entrem no blog e peguem aí o endereço e dá uma espalhada aí, galera, por favor. Já entrou a internet. Eu acho que só no cabo lá, meu. Só no streaming? Oh, man. Liga para a mãe, liga para a mãe. Liga para a mãe. Fala para a mãe. Descolaborativo. Então, os desafios são esses. Eu não vou falar sobre desafios, porque já estamos a caminho dos desafios e é isso. Vamos para frente. Essa apresentação está lá, tá? Esse aqui é o modelo de dados básico, para vocês entenderem, para a gente não fazer o que o Américo falou, não trazer o SNCC para uma estrutura de estudos somente ou de pesquisa somente, tá? Então, assim, você tem que ter um banco de dados corporativo no Ministério que dê conta dessas informações todas que eu estou falando, que podem vir de acervos digitais, registro de obras, o Vale Cultura, que acabou de ser aprovado e vai para presidente. Isso aqui é dado muito, muito, muito importante. O Vale Cultura vale mais pela informação que vai gerar, do ponto de vista econômico, do que pelo lado do subsídio, na minha modesta opinião. Vai valer mais o Vale Cultura pela informação sobre a cadeia de consumo cultural do Brasil do que necessariamente o consumo em si. Mas isso é uma opinião pessoal. Porque aí você vai entender